boa tarde a todos. Gostaríamos de agradecer a vossa participação nesta sessão com a candidata a Presidente da República, Ana Gomes, a quem eu passaria já a palavra para uma intervenção. Ibérica e europeia não é do potencial do território e das populações que aqui persistem em viver e que deviam ser devidamente apoiadas e estimuladas a crescer, porque as questões do povoamento do nosso país, obviamente, são essenciais para a dinâmica económica e social de todo o país e não apenas das regiões da raia. Por isso, é para mim muito importante estar hoje aqui e ouvir-vos. Eu venho estar à vossa disposição para responder às perguntas que me queiram colocar, mas também quero ouvir-vos, quero perceber quais são os principais problemas que as pessoas que aqui vivem sentem, quais são as soluções que já identificaram como podendo ajudar, contribuir para resolver esses problemas e para dar oportunidades e perspectivas de futuro a todos nesta região e a todos no país. E com este lema do cuidar do Portugal, é em primeiro lugar das pessoas que nós queremos saber, de todos, em particular os jovens. Nenhum país tem futuro se descuida e não dá oportunidades aos jovens, e hoje temos, felizmente, a geração mais qualificada de sempre, graças ao investimento que os próprios jovens, as famílias, mas também o Estado português, através da escola pública, da saúde pública, fez na juventude, mas também percebemos das encruzilhadas difíceis com que eles hoje se deparam, com falta de emprego, com precariedade do emprego, com o sentimento de que terão que emigrar para realizar as suas aspirações pessoais e profissionais. Para mim é mesmo muito importante mobilizar os jovens e ouvir os jovens e envolvê-los naquilo que têm que ser as soluções para o país. Mas falando dos jovens, naturalmente tenho que falar dos pais dos jovens, daqueles que hoje são o grosso da população ativa e que sofre as consequências das desigualdades, das disfunções, muitas vezes do próprio Estado,
naquilo que devia ser o cumprimento dos seus objetivos, e, naturalmente, os mais velhos. Os mais velhos, muitos hoje a sofrer, em isolamento, nos lares de idosos, à conta da pandemia, mas também à conta de algum descuido de autoridades que, por exemplo, não controlaram a proliferação de lares ilegais, que não garantiram que, onde houvesse lares, haveria que haver também os cuidados básicos de enfermagem, de medicina, etc. Sabemos, creio que esse não é um problema que sentem em particular aqui em Campo Maior, mas sabemos que há outras localidades do país que estão a ser confrontadas com graves provações. E custa-me, eu já com a minha idade, pensar que tanta gente que trabalhou toda a sua vida e que tem direito a viver os anos que lhe restam com dignidade, se sente hoje muito vulnerável e muito desamparada. E não estou, obviamente, apenas a referir mais pessoas que, apesar de tudo, têm a possibilidade de ter enquadramento em instituições de solidariedade social. Por isso, eu não vou alongar-me agora, acho que é mais importante ouvir-vos, ouvir as questões que me queiram colocar e, com franqueza, vos direi qual é a minha percepção, sendo que, se calhar, em muitos assuntos eu venho aqui para aprender e não para dar lições, porque não conheço realmente a realidade. Portanto, é muito importante aquilo que me digam da vossa percepção sobre os problemas aqui da região e de Campo Maior especificamente. Muito obrigada e, portanto, vamos iniciar a nossa sessão. Filipe, tenho muita sorte de ter o Filipe como a aceitar ser o moderador desta sessão, por isso, Filipe. Ora, muito obrigado. Muita sorte. Bem, nós, para efeitos de funcionamento, vamos ter agora algumas perguntas destes cidadãos daqui de Campo Maior. E depois, em seguida, abrimos o debate à plateia. Muito obrigado. Bem, começaríamos então com a Anabela Carrilho, que trabalha na área dos recursos humanos. Julgo que, para efeitos de funcionamento, quem estiver desse lado do palco, se puder aproximar-se daquele microfone, agradecemos. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nesta sessão, até porque sempre admirei a doutora Ana Gomes, desde sempre acompanhei o seu percurso e sempre admirei o seu trabalho. Agradecer também ao Sr. Pedro Morcela, que me convidou para estar aqui hoje, e confesso que quando o Sr. Pedro me pediu para fazer esta intervenção, questionei-me como poderei eu acrescentar valor a um momento como este. Bom, começo por vos contar que nasci em 1975, nesta linda vila do interior alentejano. Cresci com a democracia, fomos, como eu costumo dizer, parceiras de infância, juventude, e assim continuamos na meia-idade, considero-a uma amiga. Tive várias oportunidades de sair do Alentejo, mas optei por ficar porque o coração me pediu. Optei pela qualidade de vida a minha e a da minha família e não me arrependo porque sempre acreditei no interior e no seu potencial, ao contrário de muitos dos nossos governantes. Para o interior nunca pedi crescimento demográfico, mas antes desenvolvimento empresarial, social e cultural, que é muito diferente do crescimento do desenvolvimento. O interior é muitas vezes esquecido nestas áreas, apesar de alguns dos esforços das sucessivas políticas estruturais europeias, mas insuficientes e ineficazes na maior parte das vezes. Os meus pais sempre me transmitiram os seus valores e ideais convictos do socialismo. A humildade, a liberdade de expressão e a igualdade de oportunidades. E é neles que acredito e confio até hoje, e quero continuar a acreditar. Tive uma educação conservadora e firme, própria de quem acabava de sair de um regime que a tal obrigava. Não foi fácil abrir horizontes, mas aos poucos fomos evoluindo. E é isso que hoje tento transmitir aos meus filhos. Uma educação assertiva e firme, mas com o horizonte sempre no olhar, para que tenham capacidade de enfrentar o bom e o mau que o futuro lhes reservar. Sobre a nossa candidata à presidência da República, posso dizer que sempre acompanhei o seu percurso político e diplomático com grande admiração e considero que Portugal precisa de alguém com o seu perfil.
no papel de chefe de Estado. Não só por ser mulher e por considerar que a performance da nossa República precisa de uma mão feminina e de renovação e de sensibilidade, mas porque precisamos mais do que um presidente simpático, empático, solidário e próximo do povo. Penso que a doutora Ana Gomes reúne todas estas características, mas isso não é suficiente. Muitas vezes as decisões firmes e assertivas que defendem os interesses de um país vão além do interesse de uma minoria. E a doutora Ana Gomes é a pessoa certa para fazer essas escolhas e assumir essas decisões com firmeza, rigor e resiliência. Não poderia vir aqui hoje falar-vos das minhas expectativas em relação ao futuro do nosso país, sem vos dizer o que mais me preocupa no seio da democracia: a corrupção. A corrupção é um problema que todos temos o dever de combater. E quando olho para a nossa candidata, vejo uma pessoa capaz de liderar esse combate. Acredito e confio plenamente que terá um papel decisivo nesse campo. Um Presidente da República tem de ser capaz, na minha opinião, de utilizar a diplomacia com arte. No campo das relações internacionais, isso é essencial para se conseguir colocar um país na posição estratégica ideal, não só a nível económico, mas também a nível político. O percurso da doutora Ana Gomes confere grande capacidade para liderar esta tarefa, essencial ao posicionamento estratégico do nosso país. Não posso esquecer também o desafio que enfrentamos com as alterações climáticas e a necessidade de proteção do nosso planeta, de forma a preservarmos a qualidade de vida futura dos nossos filhos. O Presidente da República pode ter também aqui um papel decisivo na concertação mundial deste tema e a nossa postura só será determinante se for assumida de forma assertiva, é a minha opinião. Por todos estes motivos, acredito na nossa candidata, acredito em si, e estou convicta que o próximo Presidente da República será uma mulher, será a doutora Ana Gomes. Faço-lhe agora a minha questão desta tarde. E como eu sou uma amiga íntima da democracia, estou preocupada e gostaria de saber como vê a performance que a extrema-direita tem assumido recentemente na realidade política nacional. Muito obrigada a todos. Obrigada, Anabela, pelas palavras tão gentis e que me incutem muita coragem, mas também muito sentido da responsabilidade de não defraudar a confiança que deposita em mim. E percebo bem o percurso que nos descreveu e as preocupações que notou, porque eu partilho-as. A questão da corrupção, penso que não é exclusivo do nosso país, eu vi isso em todos os países europeus e penso que é um fenómeno global. Tem muito a ver com as teses neoliberais de desregulação da economia e do Estado e de perda de valores de solidariedade e de decência que essa desregulação implicou. Portanto, penso que a situação do nosso país nessa matéria não é pior do que vi noutros países europeus. Mas o que é mais grave é que, quando essas situações são desvendadas noutros países, há reações, as instituições democráticas funcionam. E aqui no nosso país não têm funcionado. E falo de todo tipo de instituições democráticas, desde logo a Justiça. Frequentemente temos-la visto inviabilizada e não tem a ver necessariamente com a falta de competência dos seus operadores, não. Ou falta de vontade dos seus operadores de fazer justiça, mas depois com interferências que efetivamente manietam a justiça, quando a própria justiça muitas vezes nem tem sequer meios suficientes para fazer face ao tipo de criminalidade, designadamente económica e financeira, com que hoje estamos confrontados. Portanto, essa é uma questão que, do meu ponto de vista, é prioritária e deve ser assumida por quem elegemos para a Presidência da República, e não é só uma coisa para se discursar no dia da abertura do ano judicial, tem que ser toda uma ação prática, consistente, de interação com o Governo, que é quem governa, mas com as outras instituições, designadamente ao nível da Justiça, da Procuradoria-Geral da República, etc., para que efetivamente cumpram o seu trabalho. Eu ainda ontem falava, a propósito do Tribunal de Contas, por exemplo, que tem sido tão discutido nestes últimos dias, com a substituição do seu Presidente. O Tribunal de Contas
é um daqueles tribunais que não tem escassez de meios. Recebe emolumentos das ações, das questões que julga. Portanto, é um tribunal que foi bem concebido, em que foi determinante, de resto, para o seu estabelecimento e para o seu reforço, o saudoso professor Sousa Franco. Não tem escassez de meios, tem mais de 600 funcionários. Dizem-me operadores do próprio Tribunal de Contas que o Tribunal de Contas poderia produzir 10 vezes mais com os meios que hoje tem do que produz. E há uma área onde não produz nada, que é, por exemplo, o poder sancionatório. O poder de aplicar sanções às pessoas ou às entidades que são identificadas pelo próprio Tribunal, nos pareceres que faz, como sendo responsáveis por desvios, por violações das regras da contratação pública ou outras. Este poder sancionatório que o Tribunal de Contas tem, não é exigido. E não sendo exigido, obviamente, é uma forma de contribuir para o sentimento de impunidade, que é muito importante para perpetuarmos os mecanismos da corrupção. E não é exigido porque os agentes do Ministério Público no dito Tribunal de Contas devem achar que estão lá, tipo de sinecura, e não fazem o seu trabalho. E é essa a razão, dizem-me operadores de dentro do próprio Tribunal de Contas. Aqui está uma área onde quem estiver na Presidência da República tem a obrigação de interagir com estas instituições e de os obrigar a funcionar e a agir e a usar os poderes de que dispõem. Tudo isto, no fundo, tem também a ver com outra questão, com a questão concreta que me colocou, que é o avanço da extrema-direita e da extrema-direita populista com desígnios de destruir a democracia, de destruir a nossa Constituição, eles assumem-no abertamente, e, no fundo, de destruir a democracia, ou de perverter a democracia, utilizar-se de meios democráticos para chegar ao poder e destruir o poder democrático, e destruir a democracia e a liberdade. Não é nada que não tenhamos já visto, que a humanidade já não tenha visto. Hitler chegou ao poder sendo eleito, democraticamente, e cavalgando uma onda de descontentamento popular por descrença nas instituições democráticas. É exatamente isso que está a acontecer. Não é só pelo fenómeno da corrupção, porque o fenómeno da corrupção tem várias expressões, e até há dias elas eram declinadas pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, compadrio, conluio, corrupção. O Tribunal de Contas falou, a propósito deste projeto de lei que está em discussão sobre a contratação pública na Assembleia da República, dos riscos de cartelização. É um outro aspecto em que nós estamos a verificar imensos casos em Portugal de cartelização de empresas contra o interesse dos contribuintes, contra o interesse dos consumidores, contra o interesse dos cidadãos e das cidadãs. E, portanto, é por esse descontentamento em relação ao funcionamento dos poderes de regulação do Estado, o funcionamento das instituições democráticas, que muitos cidadãos se sentem marginalizados, excluídos, sem oportunidades, sem condições de progressão na vida, sem igualdade de tratamento e, portanto, deixam-se muitos seduzir por essas forças antidemocráticas que acenam com a ordem que um qualquer salvador da pátria imporia. Nós vivemos 48 anos em ditadura. Muitos de nós temos bem ainda a recordação da tristeza que era viver em ditadura, sem liberdade, sem instituições democráticas a funcionar, sem liberdade de imprensa, com a economia controlada por meia dúzia de famílias que dependiam da autorização de um homem só. Isto é absolutamente... seria um retrocesso civilizacional para o nosso país e para a Europa se enverdássemos por essa via. Mas para isso é preciso não darmos argumentos a essas forças que cavalgam o descontentamento popular. E esse descontentamento é real. Não podemos negá-lo, não podemos pô-lo para debaixo do tapete. Por isso é que eu acho que é fundamental identificarmos o que está mal e trabalharmos para regenerar a democracia. E quem elegemos para a Presidência da República tem que ter um papel essencial
ele é o garante, ele ou ela, é o garante do regular funcionamento das instituições do Estado. Portanto, tem que interagir com essas instituições do Estado para que elas cumpram o seu papel, não se demitam de fazer o que devem fazer. Ele é o garante da unidade nacional, da representação nacional, da defesa dos interesses do Estado, da defesa do Estado, incluindo no plano externo, e, portanto, é o Comandante Supremo das Forças Armadas. As questões da segurança dos cidadãos são muito importantes para mim, e é exatamente por isso que, como Presidente da República, me proponho não ser uma Presidente da República passiva, interventiva, naturalmente em total respeito das competências que estão constitucionalmente cometidas ao Presidente da República, em total respeito pela noção de que quem governa é o Governo, mas a intervenção do Presidente da República, da Presidente da República, tem que ser muito mais do que o exercício da chamada magistratura de influência. Tem que interagir diretamente com aqueles que são responsáveis das diferentes instituições do Estado para garantir que, efetivamente, elas funcionam. Muito obrigado. Já agora desafiá-la-ia para desenvolver um pouco mais esta questão que a Anabela colocou, tendo em conta o percurso como diplomata, como é que alguém que conhece bem a política externa portuguesa e a diplomacia e tem uma ação no Parlamento Europeu de tantos anos, pode contribuir como Presidente da República nessa dimensão? Também seria interessante. Bom, de muitas maneiras. Eu referi justamente que uma das funções que constitucionalmente está cometida ao Presidente da República é representar a República e defender os interesses do Estado no plano externo. E a defesa dos interesses do Estado tem que passar pela defesa dos interesses dos nossos cidadãos, desde logo. Por exemplo, eu tenho sido crítica em relação àquilo que eu entendo que não tem sido uma defesa eficaz dos cidadãos portugueses que vivem em Moçambique, um país a que estamos intimamente ligados pela história, por laços humanos, mas que hoje está numa fase muito, muito complicada e, de alguma maneira, isso era visível já há 3, 4 anos, quando se deu o rapto de um cidadão português chamado Américo Sebastião, um empresário português, dali da zona de Bom Barral, e até hoje as autoridades portuguesas não conseguiram fazer as autoridades moçambicanas aceitarem uma coisa tão simples, tão óbvia, que foi aceito noutros casos, que é a colaboração dos nossos investigadores criminais, da Polícia Judiciária, para ajudar a descobrir o paradeiro desse nosso cidadão. E isso acontece porque há o envolvimento das forças de segurança moçambicanas no rapto desse cidadão. E isso acontece no momento em que o Ministro da Defesa de Moçambique é o atual Presidente da República de Moçambique. É para mim inconcebível que se mantenha uma relação normal com Moçambique, quando Moçambique até hoje tem rejeitado todas as tentativas de oferecer a ajuda dos investigadores criminais portugueses para localizar este nosso cidadão. É sinal de que qualquer coisa vai muito mal, e estamos a vê-lo. É a situação de todos os nossos concidadãos que vivem em Moçambique, mas é a situação de todos os nossos irmãos moçambicanos, que está também em causa, porque muitos deles têm sido vítimas de terríveis violações de direitos humanos em resultado de um falhanço crescente do Estado moçambicano. E estar em negação disso e fingir que não se passa nada não ajuda o povo de Moçambique, não ajuda Moçambique e não ajuda certamente Portugal. Este é um exemplo muito concreto. Dou-lhe um muito recente, aliás, 2 mais. Está em Portugal, penso, um senhor que se autoproclamou Presidente da Guiné-Bissau. Não foi empossado pelo Parlamento, não foi reconhecido pela União Europeia, não foi reconhecido pelas próprias Nações Unidas. Fizeram reparos ao esquema com que este senhor se autoproclamou Presidente da Guiné-Bissau. Não compreendo que este senhor esteja em visita oficial no nosso país e tenha, de resto, na sua comitiva pessoas que deviam ser presas porque estão a ser acusadas na Guiné-Bissau de serem sequestradores de outros cidadãos.
Outro exemplo, cerca de 39 países, entre os quais a maioria esmagadora dos países da União Europeia, recentemente tomou posição pelos direitos humanos dos cidadãos uigures, que são uma etnia dos cidadãos chineses na China, no Xinjiang, onde há um regime sinistro de violação sistemática dos seus direitos humanos. É lamentável que Portugal não esteja entre esses 39 países. Não compreendo. Um país como o nosso, um país democrático, que sempre se afirmou pelo respeito pelos direitos humanos, que utilizou justamente o respeito pelos direitos humanos para ganhar credibilidade no apoio à justa luta do povo timorense, não pode hoje fechar os olhos ao que se passa na China, à conta dos negócios que empresas do Estado chinês fazem no nosso país. Aliás, de negócios que o povo português não tem visto quaisquer resultados positivos, não tem criado emprego, não tem resultado em transferência de tecnologias significativas, etc. Tem, em si, eventualmente, contribuído para pôr em causa a autonomia estratégica que nós precisamos de manter aqui em Portugal e no plano europeu. Aliás, a pandemia foi um dos fatores que levou muitos cidadãos a terem consciência, e até as autoridades europeias, de facto não podíamos continuar a deslocalizar inocentemente, alegremente, indústrias para a China, a ponto de não fabricarmos mais coisas tão elementares como máscaras de proteção ou ventiladores ou outros equipamentos muito básicos e ficarmos dependentes do fornecimento da China, foi o que aconteceu no princípio da pandemia. Esta noção da autonomia estratégica europeia hoje está bem presente no discurso das autoridades europeias e, portanto, devia estar bem presente também no discurso das autoridades portuguesas. E não me parece que uma atitude de submissão a interesses económicos chineses, ainda por cima estamos a falar de uma sociedade que não é uma sociedade democrática, onde os negócios estão dependentes do Partido Comunista Chinês. A maior parte dos negócios que investiram em Portugal, em setores, aliás, estratégicos e críticos, da REN, à EDP, ao Porto de Sines, etc., em última análise, são controlados pelo Partido Comunista Chinês. E, do meu ponto de vista, estas são todas considerações que, obviamente, deviam estar bem presentes na atuação do chefe de Estado no cumprimento das suas obrigações constitucionais em matéria de defesa dos interesses do país no plano externo. Muito obrigado. Vamos agora passar a palavra ao Duarte Vivas, engenheiro. Tem também uma questão. Boa tarde. Primeiramente quero cumprimentar a doutora Ana Gomes, todo o restante painel e bem como todos aqueles que hoje se deslocaram aqui para que juntos possamos debater, discutir e cuidar de Portugal. Sendo eu um filho pleno daquilo que é o Estado Democrático e da República, vivi, aliás, não poderia saber fazer de outra forma que não é sem liberdade. Liberdade de pensamento e opinião, liberdade de escolhas, enfim, uma infinita possibilidade que me foi dada através do esforço, empenho, luta de muitas gerações, algumas delas aqui também representadas tanto no painel como na assistência. Contudo, e como em tudo aquilo que nós fazemos na vida, devemos sempre querer mais, não nos devemos contentar com aquilo que atingimos. Essa será talvez uma das grandes premissas conquistadas através da nossa República, o direito de querer melhorar a nossa vida, tanto pessoal como coletiva. Fruto disso mesmo, no período em que vivemos atualmente, uma das grandes bandeiras que tem sido popularizada é a de que Portugal formou nos últimos anos a sua geração mais bem qualificada. Será mito ou não? Temos que ver futuramente. A mais capacitada, aquela geração a quem foram dadas também as melhores condições para o atingir, na qual me incluo. Desta forma, e dando a devida importância ao tema, da mesma maneira como já foi dito, não pode haver um país sem educação, da mesma forma que não pode haver, como estamos a ver atualmente, um país sem um sistema social de saúde, público, gratuito. Assim sendo, tendo visto este panorama relativo à educação, qual o papel da Presidência da República e o seu, enquanto Presidente da República, se for eleita, naquilo que é a atratividade
do mercado para estes quadros que nós estamos a formar e que nos últimos anos temos visto tremendos amigos meus, colegas meus de faculdade, que saíram para outros países à procura daquilo que é uma vida melhor e mais digna. Obrigado. Obrigada, Duarte. Eu acho que eu devia ter trazido a minha garrafinha, que agora já os meus netos já me explicaram que isto é politicamente incorreto. Eu tenho ali no carro uma garrafinha, mas peço desculpa, mas há falta de melhor. Vou ter mesmo que usar esta. À próxima vou trazer a minha. Eu acho que essa é a grande questão, é mesmo a questão-chave para o futuro do país. Todos aqueles responsáveis que são democraticamente eleitos, e portanto também quem elegemos para a Presidência da República, não pode desinteressar-se de dar oportunidades aos portugueses e aos portugueses mais jovens. Sim, eu acho que nós temos a geração mais qualificada de sempre hoje, graças a todo este esforço que eu já disse, que foi feito pelos próprios, pelas famílias e pelo próprio Estado, pelas escolas. Mas depois não terem saída profissional é terrível. Corta a vida às pessoas, corta-lhes a confiança em si próprias. Ou então empurra-os para o exterior. E eu acho que das coisas mais indignas que eu ouvi neste país, há uns anos atrás, nos tempos da Troika, foi governantes apelarem à imigração dos jovens portugueses para saírem da sua zona de conforto, etc. Uma coisa é ir lá fora para ganhar experiência, capacitação, novas competências. Outra coisa é empurrá-los para o exterior por falta de oportunidades no seu próprio país. É aqui que nós queremos as oportunidades. E é essa a obrigação primeira de quem é eleito para o Estado, seja Presidente da República, seja governantes, seja autarquias, é criar condições para aqueles cidadãos e cidadãs portuguesas que querem fazer pelo desenvolvimento do país, criar-lhes oportunidades. E eu não acho que o nosso país seja parco de recursos. Acho que temos que os aproveitar melhor. Acho que temos que os gerir melhor. Acho que a própria experiência dos portugueses que emigraram, nós somos um país de emigrantes, sabemos-lo bem. Todos nós temos alguém da nossa família que emigrou nas décadas da penúria, no tempo do fascismo, por razões políticas ou por razões económicas. A maior parte dos portugueses que foram a assalto para a França ou para a Alemanha ou para a Inglaterra foram por razões económicas, são aquilo que hoje chamam muitos migrantes económicos, muitos deles são aquilo que hoje chamam, tentando desvalorizar as pessoas, que são migrantes ilegais. A maior parte dos nossos concidadãos que foi assalto para a França, ir assalto era ir ilegal. E viraram-se e trabalharam e mostraram que eram tão bons como os melhores. E é isso que mostram os nossos jovens enfermeiros, os nossos jovens médicos, os nossos jovens arquitetos e engenheiros que estão por todo o mundo a trabalhar porque não tiveram oportunidades no seu país. Ninguém português, eu costumava dizer aos meus colegas alemães, ninguém português emigra de Portugal por querer. O país é tão bonito, tem condições tão fabulosas. É porque de facto não tem mesmo oportunidades. Portanto, do meu ponto de vista, isto tem que ser a prioridade. E há recursos que têm que ser bem aproveitados. Ainda agora eu falava, por exemplo, com o vosso antigo Presidente da Câmara e hoje deputado Ricardo Pinheiro, do potencial que o hidrogénio abre, por exemplo, para uma zona como Campo Maior, onde passa hoje um gasoduto com gás natural, importado do norte da África, e que amanhã pode estar a ser insuflado de hidrogénio quando há condições maravilhosas para produzir o hidrogénio verde numa zona como esta, com o sol fantástico, que é um dos ingredientes para fazer o hidrogénio verde, e com a água, que tem ainda, vai escasseando, mas ainda tem bastante aqui no Caia. Recursos há. O hidrogénio, sabemos que também vai, por exemplo, aproveitar os jazigos que há no nosso país daquele material mineral, o lítio, que obviamente a questão é sabê-lo explorar como deve ser e envolver as populações no sentido de se sentirem implicadas e de sentirem que isso não é prejudicial para as suas condições de vida,
Pelo contrário, lhes dá também oportunidades. Mas é um recurso que, do meu ponto de vista, não podemos desperdiçar, como aqui já me disseram, os vizinhos espanhóis não desperdiçam, aqui ao lado, que até vão fazer uma fábrica de lítio aqui a 10 km da fronteira. O país tem extraordinários recursos. E eu acho que o melhor recurso do nosso país somos nós, os portugueses e as portuguesas. Acho que é um recurso fabuloso, porque nós temos esta extraordinária capacidade de adaptação, nós viramos-nos em todo lado, nós vamos para qualquer ponto do mundo, como diplomata, fartei-me de andar pelo mundo inteiro, e nos sítios mais incríveis havia um português ou uma portuguesa que era completamente aceito pela comunidade, porque tinha capacidade de empatia, de se entrosar, de se integrar na comunidade local. Portanto, essas capacidades são fabulosas, nós temos-las, e o que importa é fazê-las aproveitar no nosso país, e é a capacidade de organização no nosso país. Organização a nível não apenas do Estado, mas das empresas, do tecido económico e de todas as áreas em que funcionamos. Portanto, do meu ponto de vista, essa tem que ser a nossa prioridade e, sim, quem elegemos para a Presidência da República tem que assumir isso como prioridade e não esboaçar sobre os problemas, implicar-se em dar tradução concreta às grandes oportunidades que nós temos pela frente. Ainda por cima, numa conjuntura em que não vão escassear os meios financeiros para investir na reforma dos grandes setores da administração pública e até da vida empresarial. E em que o desafio vai ser aproveitar devidamente esses recursos. Não os deixar desperdiçar, não os deixar desviar e, sobretudo, garantir que eles são canalizados para projetos que fazem sentido, não para elefantes brancos, que já temos muitos, ou para projetos que façam sentido no futuro. Por exemplo, a questão das alterações climáticas, que a Anabela identificou como uma das suas preocupações e que é também minha e tantos cidadãos, e mais do que nunca os jovens, os meus netos, quando me chamam a atenção para que eu não devo usar estas garrafinhas de água, é porque elas não são recicláveis e, obviamente, hoje já há recipientes recicláveis que devem ser utilizados para não continuarmos neste consumismo materialista que tem arrasado o planeta, que é responsável pela degradação de florestas, de solos, etc. Ora bem, faz sentido que esse esforço e que esses fundos sejam aplicados em indústrias, em atividades que sirvam os grandes desígnios da humanidade. E o primeiro deles tem que ser salvar o planeta, porque não há mesmo planeta B. E salvar o planeta é, efetivamente, cumprir as metas e até acelerar as metas da descarbonização. E, portanto, é nesse sentido, por exemplo, que investir no hidrogénio faz sentido aqui em Campo Maior, faz sentido para Portugal, faz sentido para a Europa, no hidrogénio verde, e não faz sentido é continuar a alimentar projetos ou centrais a carvão ou gasodutos a gás natural que não só dão dependência, não nos dão independência estratégica, como efetivamente não contribuem para os objetivos de salvação do planeta. Criar empregos decentes, atividades como seja o hidrogénio, como seja tudo o que diga respeito ao aproveitamento das energias renováveis, limpas. Há um potencial de criação de emprego extraordinário. Tudo o que tem a ver, por exemplo, com a digitalização, que está intimamente também ligada a este processo. Há um potencial extraordinário de criação de emprego, de criação de oportunidades para os mais jovens, para aqueles que estão qualificados e que só querem ter essas oportunidades. Portanto, Duarte, absolutamente, essa tem que ser uma preocupação do Presidente da República, da Presidente da República, e uma preocupação que se traduz em ações e não apenas em retórica, por mais eloquente que seja. Muito obrigado. Passava agora a palavra à Wanda Portela, Presidente da Associação de Festas do Povo de Campo Maior. Muito obrigado. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, doutora.
Estou aqui como representante da Associação de Festas, este ano presidente, porque afirmo que não deve existir a desigualdade entre géneros. As festas do povo, a mulher tem desempenhado ao longo dos anos um papel bastante importante, porque é a mulher que faz as flores, é a mulher que organiza a rua e até hoje, até este ano, nunca tinha desempenhado um papel de presidência até eu ser eleita. Gostava de saber a sua opinião sobre este tema. É uma das razões também porque me faz estar na política. Devo confessar, Wanda, que foi muito pelo encorajamento de mulheres portuguesas, de jovens portuguesas, que eu decidi interromper a minha carreira diplomática e passar à atividade política. Em 2002, quando acabei 4 anos de serviço na Indonésia como embaixadora de Portugal. Prefiro estar a olhar para si. Nessa altura eu recebi muitas cartas de jovens mulheres que me perguntavam: mas como é isso, uma mulher diplomata e tal? E como é isso, uma mulher aí a ser capaz de estar nesse processo? Eu não acho que tenha especiais capacidades, acho que outras pessoas têm as mesmas capacidades. Tive oportunidades e pronto, pude mostrar aquilo para que tinha sido treinada e de que era capaz. E achei que era preciso haver mulheres na vida política, e eu devo dizer que um dos maiores orgulhos que tenho é quando encontro mulheres que vêm ter comigo e que me dizem que vieram para a vida política, designadamente no meu partido, encorajadas pelo meu exemplo. Eu acho que as questões de género têm que ser, de facto, assumidas como uma questão de democracia e de qualidade da democracia, porque não há democracia de qualidade se, de facto, continuarmos com uma política que exclui as mulheres, que há pretexto das diferenças. Sim, há diferenças físicas e outras, mas nós precisamos do concurso de todos e das diferentes experiências de vida. E uma sociedade que menoriza as mulheres é uma sociedade que não é realmente democrática. E, portanto, nós temos que combater estereótipos que se mantêm na sociedade, na família, em que muitas vezes são as próprias mulheres que, no fundo, inconscientemente são perpetuadoras de estigmas, por exemplo, na educação que dão. A história, eu só tive uma filha, mas se tivesse um filho, acho que tinha ensinado a ele a fazer a cama e a pôr a mesa e a lavar a louça da mesma maneira que procurei ensiná-la a ela. Acho que esses aspectos são realmente muito importantes para valorizar o trabalho das mulheres e, sobretudo, na família, porque ainda hoje nós vemos que são as mulheres mais sobrecarregadas na família. Ainda recentemente houve dados de que, dentre as pessoas que pediram acesso ao layoff para ficar em teletrabalho e a cuidar dos filhos, de mais de 200 mil pessoas, 81% eram mulheres, o que mostra que as tarefas da família ainda recaem excessivamente sobre as mulheres. Ainda não há uma partilha adequada das tarefas familiares, incluindo a educação dos filhos, dentro da família. E obviamente, estas mulheres que se candidataram a layoff são mulheres que têm cá fora uma vida profissional e que, se calhar, foram elas que se sujeitaram a não ter a mesma progressão e o mesmo desempenho profissional à conta de poder assegurar as suas tarefas familiares. Portanto, ainda há muito desequilíbrio na nossa sociedade, um grande caminho já se fez, mas muito mais há ainda para fazer, e, neste sentido, o assumir das responsabilidades do poder do Estado por políticas de género, por garantir igualdade em todos os órgãos, e, por exemplo, da mesma maneira que era normal que fosse um homem ser eleito presidente da Associação do Povo, também é normal que seja uma mulher. Hoje, felizmente. Há muita legislação foi aprovada no nosso país e foi muito importante. Eu penso que decisiva foi a Lei da Paridade que, pela mão do PS, entrou em vigor e que fez entrar cerca de 20 mil mulheres na vida pública ao nível, por exemplo, das autarquias. Se não tivesse havido essa lei, nada teria realmente mudado.
mas muito mais se poderia fazer. E ainda recentemente houve dados, por exemplo, sobre o combate à disparidade salarial entre homens e mulheres, e não obstante haver legislação já de há vários anos, a progressão só foi de 0,4% nos últimos anos, e que mostra, portanto, que as leis não estão a ser devidamente aplicadas. E a mesma coisa, por exemplo, em relação ao desempenho de cargos públicos de direção nas empresas, mas também em empresas públicas. E, curiosamente, os dados revelados pelo Governo recentemente mostram que nas empresas públicas do Estado o cumprimento dessas regras de paridade é inferior, muito inferior ao das empresas privadas, e que os planos de igualdade que essas diferentes instituições devem ter, segundo a lei, não estão a ser cumpridos. Portanto, não basta ter leis muito bonitas e boas, é preciso fazê-las aplicar e garantir que quem não cumpre é sancionado por não cumprir. Esta parece-me a mim que é uma questão essencial e, portanto, penso que é mais que tempo, sim, que também no órgão máximo do Estado português tenhamos uma mulher. Eu acho que não é apenas os números que fazem a diferença, é a qualidade da intervenção das mulheres onde elas hoje já estão, seja na Assembleia da República, seja no Governo, seja em empresas públicas ou privadas. É a qualidade das políticas, das ações, que a experiência delas, que é diferente dos homens, pode determinar. Há aquela velha história de uma comunidade, suponho que era na Índia, que está a construir uma ponte e decide que a ponte é de determinada maneira, tem um tabuleiro para permitir passarem as bicicletas e as motas. E quem está a construir a ponte diz, mas vamos ouvir as mulheres. E as mulheres disseram, bom, todo o trabalho ali da comunidade era basicamente feito pelas mulheres, as atividades comerciais, etc. E as mulheres não andavam nem de bicicleta nem de moto, andavam a pé. E, portanto, precisavam de uma ponte com uma ala pedonal. Fez toda a diferença que a ponte não tivesse só um tabuleiro para as bicicletas e para as motas e tivesse uma ala segura, pedonal, para as mulheres que eram os principais agentes económicos daquela comunidade. Portanto, este é um exemplo de que, de facto, o olhar, a experiência das mulheres pode ser decisivo para as soluções que se encontrem para os problemas do país. Em 46 anos de regime democrático, tivemos uma mulher Primeira-Ministra, Maria de Lourdes Pinto da Silva, tivemos uma mulher Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves. Haverá aqui uma dificuldade acrescida, e tivemos, salvo erro, 3 candidatas até agora à Presidência da República, em todos estes anos. Haverá aqui alguma dificuldade acrescida para uma mulher candidata à Presidência da República, ou não, ou já não? Eu penso que não. É capaz de ser interessante perguntar à Marisa, que até já foi candidata há 5 anos, o que é que ela pensa. Eu penso que, quer dizer, é verdade que uma mulher, quando se lança numa campanha destas, tem que estar preparada para ser atacada por muitas coisas que os homens não são atacados. O que é que veste? Por como é que se apresenta, se tem o cabelo arranjado, etc. Coisas que nunca ninguém liga se for um homem. A mulher tem que estar preparada para isso, sim. Mas eu acho que hoje já temos, apesar de tudo, e é também esta experiência que eu tenho de pouco tempo que estou em campanha e também de outras que participei, hoje a nossa sociedade mudou. Hoje temos mulheres ativíssimas em todo o lado, na vida pública, no Estado, nas empresas, no mercado de trabalho. Portanto, eu acho que já não é o tipo de problemas que, sem dúvida, por exemplo, a engenheira Pinto da Silva enfrentou nessa altura. E ela só foi Primeira-Ministra por 3 meses, mas sem dúvida que isso marcou e está no nosso imaginário de forma positiva. Eu acho que muitas vezes também depende da cabeça das próprias mulheres. Quer dizer, sim, eu sei que este é um combate que não vai ser fácil, mas sei que se calhar vou ter que engolir muito em seco para
certo tipo de comentários completamente sexistas que vão para aí existir, que já começaram, de resto, a existir, mas temos que estar por cima disso e ir em diante, porque eu penso que é tempo de ter uma mulher na presidência, precisamos de uma mulher para cuidar do país, não é porque os homens não cuidem, é porque a percepção é diferente, o olhar é diferente e talvez, e não é qualquer mulher, e não é como não é qualquer homem, há toda uma experiência pessoal, de percurso pessoal, que, enfim, que talha uma pessoa para se candidatar a este mais alto lugar da magistratura nacional. Obrigado. Passava agora a palavra a Francisco Funenga, reformado. Saúde a doutora Ana Gomes, pela sua presença aqui na nossa terra, a todos os presentes, aos restantes acompanhantes aqui do palco. Contrariamente aos meus dois companheiros de painel, eu não sou um filho da democracia, sou um filho da ditadura, mas um filho da ditadura reconvertido. Tive a capacidade de me reconverter após a ditadura. Conheci a ditadura até 74, cumpri o serviço militar em África, como 90% ou 95% dos mancebos da minha geração impingiam todas aquelas teses, embora já os tivessem mais cultura, não eram muito crentes de todas aquelas andanças de Angola é nossa, mas enfim, o Estado nem interessava, o Estado novo, que já era Estado velho, nem interessava muito a educação e a cultura dos cidadãos. Queria-os, quanto mais amortecidos estivessem, melhor, porque eram mais manobráveis, mais maleáveis, mais ordeiros, mais submissos. Vivi essa geração. Quando vim da África, pouco tempo após, foi o 25 de Abril, tive o privilégio, e considero um privilégio, de passar por todas as fases e vivê-las, integrá-las, todas as fases de transformação radical e profunda da nossa sociedade. Tive o 25 de Abril, estava em Lisboa na altura, tive o 25 de Abril, no 28 de Setembro, a chamada maioria silenciosa, no 11 de Março, em que houve uma tentativa de golpe de Estado por parte de alguns militares, e no 25 de Novembro, em que o general Yanes e as forças do comando radicadas na Amadora derrotaram os paraquedistas na altura de Monsanto, e eu lá ia também no rol, atrás daquela... O povo vivia intensamente todas essas situações, tal como o assalto ao quartel da Polícia Militar, e eu não se media ao perigo, ia atrás dos chaimites, a gritar a democracia. Bom, as coisas correram mais ou menos, salvo erro, 1 ou 2 mortes na calçada da Ajuda, quando foi da Polícia Militar. Depois vem a Constituição de 1976, eu estudei a Constituição ainda de 1933, a salazarista, que no 7º ano era a cadeira mais fácil. Todos passávamos. Era um livrinho, a Organização Administrativa e Política do país, que era um livrinho assim fininho, de direitos, liberdades e garantias. Não existiam, e aquilo empinava-se e chegava-se e passava-se. Depois vem a Constituição de 1976, publicada em 1976, em que o Presidente da República, que deixa de ser um títere do regime instituído e do salazarismo, e passa a ter competências próprias. Com o general Ramalhianes, o general Costa Gomes, e por aí fora, a seguir foi Mário Soares, Sampaio, Cavaco Silva, e agora o Marcelo Rebelo de Sousa. Tem havido, os Presidentes da República têm sido uns mais dialogantes, outros menos dialogantes, uns mais coniventes com os governos, outros menos, mas eu julgo que fundamentalmente o Presidente da República tem que ser um elo sempre de ligação entre o povo e o Governo. O Governo tem uma missão que é legislar, e quem legisla nem sempre é agradável a missão de legislar, porque às vezes vai legislar contra os interesses de alguns poderes instituídos, de algumas zonas de conforto, e o Presidente da República deve ser esse elo de diálogo que ouve o povo, dialoga com o Governo e tenta harmonizar a sensibilidade de um lado e do outro lado. Essa é a minha perspectiva, e eu creio que a doutora Ana Gomes, eu digo que tive um conhecimento do percurso da doutora Ana Gomes quando assessora do Presidente Ramalhianes, encarregada de negócios de Portugal em Jacarta, teve uma ação preponderante e aí torna a sua visibilidade nacional quando, em diálogo aberto, franco
e persistente e quase exigente com a Indonésia para se resolver o problema de Timor. Foi, creio, deixe-me dizer-lhe, creio que foi a sua ação mais relevante, mais conhecida, que a tornou mais popular junto dos portugueses. A sua ação junto ao Parlamento Europeu não passou despercebida. Era uma ação de luta, de combate, de persistência, que é como eu entendo a sua personalidade, é uma resiliente. É uma resiliente. Essa palavra agora está na moda. Está na moda, mas aplica-se perfeitamente à senhora. E é assim que eu entendo isso. Portanto, a minha pergunta, não é uma pergunta praticamente, é que se a doutora Ana Gomes, quando eleita Presidente da República, vai manter diálogo permanente com o Governo. Não se quer aqui um Presidente da República ordeiro, submisso, atuante, mas que defenda os interesses reais do país. A preocupação dos portugueses, sobretudo, é a situação do emprego, da saúde e do ensino dos filhos. Claro. Nós vivemos aqui na zona da Raia e temos um conceito desenvolvido, digamos assim. Estamos aqui a 10 km ou 15 km de um polo de desenvolvimento que se está ali a gerar, que é a plataforma logística do Suroeste Europeu. Mas temos eu, pessoalmente, e venho lutando, e está aí o Pedro, o Arménio, que têm lutado comigo nessa ordem, nessa perspectiva, e que sabem que é assim. Preocupa-me bastante as vias de comunicação, tanto assim, tem umas acessibilidades péssimas. A estrada que liga daqui a Elvas, e Elvas está à saúde, está ao hospital, os centros de saúde estão limitados, e nós contamos mal, temos que recorrer, nós, os nossos familiares, a Elvas, e a estrada é péssima. Eu posso lhe dizer que nos últimos censos de recenseamento de tráfego, tinham um tráfego de cerca de 3 mil viaturas diárias, sendo das 3 mil, cerca de 30% caminhões. Cerca de 30% caminhões. Pedi para ser um bocadinho mais resumido, desculpe lá. Então, o que é que nos preocupa é que essas vias e essas situações sejam, de facto, melhoradas. E aí, não digo que é o Presidente da República que vai legislar, mas às vezes uma palavrinha, digamos uma pedra no sapato, pode levar a água a bom porto. Portanto, eu não tenho nenhuma pergunta concreta a pôr-lhe. Mas já pôs uma série de questões. Sei qual é a perspectiva que a doutora Ana Gomes tem do que é o cargo e como irei exercer. Obrigado. Muito obrigada, Francisco. Sim, eu tive o privilégio de servir na Presidência da República com o General Ramalhianes e foi, de facto, um privilégio. Embora eu estivesse na área diplomática e estivesse a organizar toda a intervenção dele nas visitas de Estado que recebia e nas visitas de Estado que fazia ao exterior, mas tinha também o privilégio de estar em contacto com toda a administração pública no plano da expressão externa, num momento muito importante para Portugal, quando estávamos a negociar, na ponta final da negociação do Tratado de Adesão às comunidades europeias. Eu estive lá naquele dia, nos Jerónimos, da assinatura, e portanto, foi um exemplo magnífico. O Presidente Yanes é um cidadão extraordinário, impoluto, um exemplo incrível para todos nós, de integridade e de norteado sempre pelo interesse nacional. Foi, portanto, também um privilégio do ponto de vista pessoal de servir com ele e trabalhar com ele e com a sua mulher, a doutora Manuela Yanes. E através deles, de conhecer e depois me relacionar com figuras que foram absolutamente chave na democracia portuguesa. Por exemplo, Ernesto Melo Antunes, que foi decisivo para contrariar até aquelas, em resposta àquelas tentativas que o Francisco se referiu, de golpes e contra-golpes. A certa altura houve quem quisesse, à direita, ilegalizar o PCP. E foi Melo Antunes que disse, nem pensar, o PCP vai ter que cumprir as regras democráticas, porque se nós não tivermos o PCP dentro do quadro democrático, estando de fora, não temos uma democracia plena. A democracia estará em risco. Foi absolutamente chave essa posição de Melo Antunes e daqueles que o acompanharam. Eu tenho a sorte, o privilégio de responder àquela pergunta do Batista Bastos, onde é que estava no 25 de Abril? Eu estava lá. Eu estava no povo, nas pessoas que estavam na rua, como o Francisco, que eu atrás, sem ter bem a noção até do perigo, estava na PIDE,
quando eles dispararam sobre a multidão, etc. O 25 de Abril foi uma promessa extraordinária, é uma promessa extraordinária que temos que preservar todos os dias. Não foi apenas a liberdade e a democracia, mas foi o pão, a habitação, a saúde, a escola pública. E muito se avançou, o nosso país mudou, e sem dúvida aqui neste contexto temos que chamar a atenção para o papel que teve a Europa a ajudar-nos a fazer face a estes desafios. O nosso país não teria mudado como mudou se não tivesse havido a ajuda europeia. E não é só financiamento, mesmo quando foi desperdiçado. É também a disciplina, os objetivos, as regras de funcionamento que nos impuseram e que eu vi no Parlamento Europeu como eram tão importantes. Quantas vezes eu chamava a atenção para coisas aqui e ninguém ligava nada. Mas se eu chamasse em Bruxelas e mandasse o mesmo tipo de comunicação que mandava ao Ministro das Finanças, ao BCE ou à Comissão Europeia, ao tipo para o baile, aí já, mesmo aqui já começavam a fazer atenção, ser demonstrados exatamente pelas mesmas coisas que eu tinha chamado a atenção, não por mim, mas pelo Banco Central Europeu, porque eu chamava a atenção do Banco Central Europeu alto. Como é que é isto? Parecendo que não, a intervenção europeia também tem esse lado muito importante e balizador, digamos, da evolução do país. Mas houve outras coisas que ficaram para trás. E, aliás, algumas delas ficaram para trás, em resultado exatamente das políticas neoliberais que, a certa altura, a própria Europa adotou e que nos comunicaram aqui. E que foi o que fez, por exemplo, o desinvestimento na habitação social, com que hoje estamos confrontados. Hoje, felizmente, o Governo já tem como um objetivo investir na habitação social. Mas durante décadas desinvestiu-se na habitação social. E isso é, porventura, sentido mais fortemente nos meios urbanos, como Lisboa e Porto, menos, se calhar, aqui nas povoações do interior, mas nos grandes centros urbanos. E a própria desorganização do território, a própria falta de coesão territorial por desorganização, que é tão grave e que é bem sentida aqui, nas terras do interior, e que desperdiça oportunidades, porque ao nível europeu, por exemplo, identificam-se as zonas transfronteiriças, as zonas da raia, como um potencial extraordinário, e nós não aproveitamos devidamente isso, enquanto os nossos vizinhos espanhóis o têm e até estão disponíveis para essas sinergias connosco, nós não as temos sabido aproveitar. E há aqui, portanto, déficits tremendos de organização, de intervenção do Estado. De intervenção do Estado não é só ao nível do poder central, mas é ao nível do poder local. E há coisas que, por exemplo, estão aí a passar-se que me deixam bastante inquieta. Esta história das eleições que vão ocorrer na próxima semana, que são, afinal, uma espécie de fake elections, eleições falsificadas para as CCDRs, quando as CCDRs podiam e deviam ser, de facto, um instrumento muito importante da representação democrática para a intervenção ao nível regional e em articulação com o todo nacional. Mas, portanto, há aqui todos estes aspectos. Fez-se um caminho com o 25 de Abril, mas muito ficou ainda por cumprir. E muito até se regrediu. E o caso da habitação social é um deles. Ao nível dos transportes, eu penso que houve um dos grandes desperdícios que houve no nosso país, que não quer dizer sequer que o dinheiro tinha ido parar a bolsos ilegalmente, mas foi o investimento em elefantes brancos, por exemplo, no betão. Pôr tudo dependente, toda a rede de transportes do país dependente do betão, do meu ponto de vista, serve determinados interesses privados, mas não serve o interesse público, não serve o bem comum dos portugueses. Isso ainda é mais visível quando, por exemplo, temos hoje que fazer a transição energética para cumprir com as alterações, no combate às alterações climáticas, onde precisamos absolutamente não só de mudar a mobilidade para a mobilidade elétrica e fazer o devido aproveitamento dos nossos recursos de energias limpas e renováveis, a eólica, a solar, toda ela, as energias das ondas do mar, etc. E onde, obviamente, também devíamos apostar no transporte público movido a energias limpas, seja rodoviário, seja, sobretudo, ferroviário. Eu acho
que uma rede de ferrovia no nosso país é indispensável. É inacreditável, tantos anos depois de se falar da ligação de Sines ao Caia, só agora é que se está a fazer, não é? E essa para mim é uma evidência em que não pode ser o ciclo de governação dos 4 em 4 anos que no fundo leva a melhor e faz pôr em causa aquilo que são horizontes estratégicos de desenvolvimento do país. As ferrovias, e não tem que ser necessariamente TGV, mas não há mal nenhum que seja TGV, que seja de ponta, mas há esquemas de alta velocidade, por exemplo, em Espanha, que podiam e deviam ser replicados em Portugal e que ajudariam o país a cumprir não só o objetivo de servir os cidadãos e a economia nacional, mas também a cumprir os objetivos da descarbonização. Eu, apesar de tudo, tenho esperança que hoje as pessoas estejam mais conscientes destes desafios e, exatamente com o plano de recuperação e de resiliência que a União Europeia nos pede que apresentemos, que seja, de facto, uma oportunidade que não se perca para termos esses objetivos estratégicos que passam pela ferrovia, não só, passam, portanto, pelo todo o reforço das capacidades, que ter uma rede ferroviária existe. Não faz sentido ir comprar produtos ao exterior quando nós os podemos fazer no nosso país. Por exemplo, acho muito bem aquilo que o Ministro Pedro Nuno Santos começou a fazer de recuperar empresas industriais para fazer a recuperação dos nossos comboios que estavam parados e que só precisavam de ser recuperados para ser de novo postos a rolar e com capacidades e com um trabalho de portugueses que pode ser mobilizado para esse objetivo. Acho que é isso exatamente que faz sentido. Não uma lógica mais de deslocalização, que foi a lógica que prevaleceu nestes anos ao nível europeu e que nos contaminou de forma desastrosa, mas a lógica de voltar a reindustrializar, a apostar na indústria do país, apostar nas novas capacidades, apostar no conhecimento, apostar na qualificação dos jovens dos nossos centros de conhecimento, das universidades, dos laboratórios, etc., e desenvolver as soluções, que muitas, como sabem, hoje também passam muito pela via digital e pelo investimento digital, para as soluções que são melhores para o país. Não nos faltam capacidades, não nos faltam recursos, falta-nos a organização e o rumo estratégico para os mobilizar. E eu acho que o papel de quem elegemos para a Presidência da República tem de ser não de substituição do Governo, obviamente, porque é o Governo que governa, mas pode ser determinante no convocar de todas estas competências, todos os centros de conhecimento, todos os centros de conhecimento dos recursos e das capacidades para os mobilizar na procura e na definição do próprio rumo estratégico para o país. A seguir ao 25 de Abril, nós tínhamos um rumo estratégico. Eram os 3 Ds. Democratizar, descolonizar e desenvolver. Hoje, precisamos, se calhar, de outros 3 Ds, outros 3 Cs, mas precisamos de ter um horizonte, um rumo estratégico, e o papel da Presidência da República é chave, exatamente como disse o Francisco, para interagir não só com o Governo, com quem governa, com as outras instituições públicas, mas também com instituições de todos os setores da sociedade que têm contribuições a dar para a definição do rumo estratégico e para fazer cumprir esse rumo estratégico. Obrigado. Bem, agora Ricardo Leandro, estudante da Faculdade de Direito de Lisboa, para mais uma questão. Desculpe, Ricardo Leonardo. Peço desculpa. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos de uma forma muito especial, seja quem está aqui no palco comigo, seja este bem composto auditório, infelizmente não tão bem composto quanto esperaríamos em estado normal, e em especial à doutora Ana Gomes, porque é um prazer ter um contacto tão direto com a democracia, sem poder sair daqui, que é a minha casa. Antes de passar à minha pergunta, queria só dizer que fui educado como socialista, fui criado como socialista, porque por um lado tenho uns avós que viviam em Lisboa, viveram toda a época do pré-25 de Abril, do pós-25 de Abril e inclusive o dia do 25 de Abril, uma história muito caricata que não vou contar em pormenor, mas por exemplo o meu avô que estava a vir do Porto de caminhão com o rádio desligado porque naquele dia vinha cansado e só se apercebe
de tudo o que está a acontecer quando vê tudo parado em Lisboa. E, por outro lado, uns avós em Campo Maior que, mais numa perspectiva pós-25 de Abril, lutam de uma forma um tanto fervorosa e um tanto, às vezes, violenta contra um povo também muito toldado aqui, deste lado, pelo comunismo exacerbado. E dessa forma chega-me o seguinte problema. Sei que sou um caso raro. Eu aos 14 anos entrei na Juventude Socialista pelo meu próprio pé, de forma voluntária. E sendo esse um caso raro, testemunho que muitos dos meus colegas e muito da minha geração jovem cada vez se afastam muito mais da política. Olham para a política e para o exercício democrático de uma certa forma com algum desdém e olham até mesmo para as figuras políticas como forma de algum bicho-papão, talvez graças ao mediatismo negativo que às vezes as notícias dão, porque se calhar também é o único contacto que têm com a política, mas enfim. E nesse sentido, a minha pergunta vai nesse sentido, porque muitos dos jovens nem sequer têm contacto com aquilo que é o exercício político ou com a realidade política, até que cheguem ao ensino superior, onde às vezes somos abordados de forma às vezes até muito furtiva pelas famosas Jotas, pelas juventudes partidárias. E então, doutora Ana Gomes, a minha pergunta, que são na verdade duas em uma, passa por saber qual é que acha que são os canais certos e se não existem, quais é que devem ser criados para que os jovens tenham um contacto mais cedo e que possam desenvolver o sentido crítico em relação à política, quais é que devem ser esses canais e se acha que o Presidente da República pode funcionar como figura agregadora desta massa tão importante para o futuro do país, no sentido de se aproximarem ainda mais da política, para que não cheguemos a uma carrada de problemas como a ignorância política, a falta de sentido crítico e, em último fim, um problema com que Portugal tem lidado bastante mal, acho eu, que é a abstenção. Muito obrigado a todos. Obrigada, Ricardo. Eu devo dizer que tenho uma ambição, que é, através desta campanha, contribuir para despertar jovens, homens e mulheres portuguesas para a política, para o debate político, para a participação política. Porque acho, como o Ricardo disse, que a abstenção é um sinal da doença da democracia. É o sinal de que a abstenção elevada, embora no nosso país ela esteja muito inflacionada porque os cadernos eleitorais não estão limpos como deviam, é outra disfunção ao nível de certas instituições do Estado, mas a verdade é que tem vindo a haver uma crescente apatia que se traduz nessa abstenção. Aliás, a última eleição presidencial, o presidente Marcelo foi eleito com o nível mais elevado de abstenção que jamais se viu numa eleição para Presidente da República. E isto não pode voltar a acontecer. E isto mostra que os cidadãos estão, como disse o Ricardo, afastados da política, desinteressados e até com uma atitude negativa da política. Para mim, a política é a atividade mais nobre que existe. É o de uma pessoa, sem pensar em cargos, em honrarias, em contrapartidas materiais, efetivamente se dedicar a trabalhar pelo bem comum, pelo serviço público. Foi por isso que eu me fiz funcionária pública, foi sempre por isso que norteada por isso que eu funcionei. Se eu quisesse ganhar dinheiro, não tinha sido funcionária pública. Tinha ido para a advocacia e estava aí nesses escritórios que fazem balúrdios, sabe Deus como. Eu acho que este desafio de congregar os nossos jovens é realmente vital. E não concebo que, até com os meios hoje de informação que há, as redes sociais, etc., não é por falta de informação, é por haver realmente, às vezes, o preconceito ou a atitude negativa que resulta de comportamentos que eles veem na política e que não são de molde a inspirar confiança. Portanto, eu acho que a questão da regeneração da vida política é tão vital como isso, é de voltar a dar confiança aos cidadãos e, em particular, aos jovens. E, para isso, é preciso ter propostas de ação que, efetivamente, digam respeito
aos problemas e que apontem para soluções dos problemas dos jovens. E eu penso que a prioridade número 1 é, sem dúvida, a questão do emprego. É também a questão da escola pública, mas eu acho que nesse aspecto, ao nível da escola pública, é uma das áreas onde Portugal fez uma caminhada extraordinária. Eu sou um produto da escola pública, com muito orgulho. Na escola pública, Portugal ainda tem muita coisa a resolver e não gostei, por exemplo, de muitas vezes dos enfrentamentos que houve com os professores nos últimos anos, porque não há escola pública sem professores, que são os transmissores dos conhecimentos, são os grandes organizadores da escola pública, e sem todos os outros funcionários da escola que fazem a escola acontecer e que envolvem os alunos e que até num momento em que as famílias hoje estão mais assoberbadas com as atividades profissionais, quer do pai, quer da mãe, mais importante e mais relevante é a escola. E eu acho que a nossa escola, até por todos os indicadores que temos, tem cumprido notavelmente o seu papel. Poderia sempre fazer melhor, mas tem cumprido. Mas isto está para além da escola. Tem a ver com a escola da vida, com o exemplo público que se dá. E, de facto, há muitos exemplos que são dissuasores das pessoas se interessarem. Eu devo dizer, quando iniciei as minhas funções no PS, em 2002, depois de vir da Indonésia, como secretária para as Relações Internacionais, um dia entrou-me lá uma jovem no gabinete e disse-me, sabe, os meus pais dizem que eu, para se ingrar na vida, tenho que me fazer membro da Jota. Apoiar-me-ia para eu me fazer membro da JS? Eu disse, não, nessas condições não apoio. Se esse é o objetivo, se o objetivo de se fazer, teria todo o gosto em patrocinar a sua entrada na JS ou no Partido Socialista, mas se o objetivo é o de se ingrar na vida, acho que é o objetivo errado. Mas, infelizmente, estou a contar este exemplo porque, infelizmente, se calhar, foi o que levou, não é o caso, certamente, do Ricardo, mas o que levou muita gente a integrar-se nas Jotas. E as Jotas são escolas importantes de trabalho político, são, sem dúvida, e eu penso que o trabalho da JS é absolutamente meritório, mas, infelizmente, muitas vezes há pessoas que vão para lá com um objetivo que não é saudável. E, portanto, isso tem que ser combatido e é evidente que tem que depender da própria prática dessas estruturas. Para mim, muito importante é, de facto, o exemplo de serviço público e a capacidade daqueles que têm responsabilidades públicas a todos os níveis, no Governo, na Presidência da República, nas autarquias, de mobilizar os jovens e de responder aos problemas dos jovens. E os grandes problemas dos jovens hoje têm a ver, olha, com a questão da habitação, por exemplo, as residências universitárias, mas não só. O emprego, questão-chave. Hoje a precariedade é uma indignidade e é uma coisa que é completamente suicida do ponto de vista dos interesses nacionais. Eu tenho falado com jovens qualificadíssimos que têm que ter 2 empregos para sobreviver, trabalhar de dia numa coisa qualquer e à noite num call center. E não têm condições para ter filhos, para fazer família. Quer dizer, se o país não erege esta questão como uma prioridade absoluta, estamos a despovoar-nos, estamos a suicidar-nos como país. Esta tem que ser uma prioridade. E também, me parece, um discurso inteligente pela tolerância. O Ricardo evocou o seu interesse por entrar na Jota socialista, por ser alentejano e por viver num ambiente de grande polarização, no tempo em que o Alentejo tinha essa grande polarização, até por causa da forma como se viveu a ditadura aqui no Alentejo, que foi duríssima, em particular para os camponeses do Alentejo. E que, portanto, depois deu o estatuto e o papel que o PCP teve aqui no Alentejo e que, a pouco e pouco, tem vindo a perder. Eu penso que o discurso para os jovens, que mobiliza os jovens, tem que ser um discurso realmente democrático e que faça apelo à tolerância, à diversidade, ao respeito pela diversidade, ao respeito pelos direitos humanos, ao respeito
pelas condições de sobrevivência no planeta, que diz muito aos jovens, e sobretudo, contrariando as tendências altamente divisórias, divisivas e polarizadoras da sociedade que vêm hoje das fontes de extrema-direita, das forças de extrema-direita, que querem, de facto, destruir a democracia, e isso passa por acirrar as diferenças entre os cidadãos, valendo-se das redes sociais e de outros mecanismos para instilar a polarização. Eu penso que quem é pela democracia tem que contrariar inteligentemente esse discurso e mostrar que a tolerância implica diversidade, implica celebrarmos a diversidade, implica reconhecermos que a diversidade é uma das riquezas de uma sociedade como a nossa. Muito obrigado. Vamos já passar para a última participante deste painel, Ximena Costal, operadora de produção. Boa tarde a todos. Boa tarde a si, principalmente, pela oportunidade que nos deu de termos a sua presença. E obrigado pela força que tem para nos poder representar em Portugal. A minha pergunta, como já temos estado aqui a falar de muitas coisas, vou apanhar um bocadinho numa coisa que a doutora estava a falar há pouco, que é a natalidade e o desenvolvimento nesse aspecto. Eu sou mãe, tenho 2 filhos e às vezes tenho algumas dificuldades e vejo na sociedade algumas desigualdades perante as nossas crianças. Também tenho amigos que, ao começar a vida, têm imensas dificuldades às vezes em terem filhos porque as condições e os apoios do Estado cada vez são mais reduzidos para nós. Como mãe, a minha pergunta para a doutora é: como é que a doutora Ana, como Presidente da República, nos poderá apoiar mais nós, enquanto pais, e mesmo em termos de conciliação de trabalhos e tudo, e como é que a doutora pode também contribuir para os direitos e o desenvolvimento das crianças, não havendo desigualdade. Obrigada. Muito obrigada. Eu devo dizer que uma das coisas que me preocupa muito com o impacto desta crise, da pandemia e, portanto, a crise que decorre da pandemia, com terríveis impactos no plano económico e no plano social, um dos aspectos que mais me preocupa é o agravamento da pobreza e de como isso vai afetar crianças no nosso país. Nós somos um país muito desigual, onde a desigualdade cresceu, onde a pandemia, a crise resultante da pandemia, está a fazer crescer as desigualdades, porque é evidente, dizem que estamos no mesmo barco, mas não é a mesma coisa estar na primeira classe do barco ou estar na casa das máquinas, a levar com os vapores e a fuligem. E é evidente que o aparecimento de bolsas de fome, crescentemente no país, não afeta só adultos que até podem ter capacidade de ir buscar ajuda, onde ela for disponibilizada, mas as crianças, o desenvolvimento das crianças e as condições de crescimento das crianças em desigualdade a par de outras. Isso, do meu ponto de vista, merece uma preocupação especial, penso eu, das autoridades públicas, e espero que nas medidas que vão ser tomadas neste Orçamento de Estado isso esteja devidamente assegurado, porque é mais do que nunca essencial, de facto, apoiar as famílias jovens, e não é aquelas ideias dos cheques bebés e outras coisas peregrinas que ninguém vai fazer filhos à conta dos cheques bebés, é apoio concreto, é apoio com prestações de abonos familiares decentes, mas sobretudo com serviços públicos decentes e acessíveis, por exemplo, de creches, de escolaridade, de atividades extraescolares para enquadramento das crianças, que justamente ajudem as famílias de jovens em que ambos têm que estar a trabalhar, se conseguirem ter trabalho. Para mim, essa é uma das prioridades. Acho que o nosso país sai bem da experiência de ter apostado
no ensino infantil. Viu-se a diferença que isso fez depois na capacidade de aprendizagem a todos os níveis, e este é um período em que mais do que nunca se tem que olhar para isso. E se tem que olhar para isso também com uma perspectiva de género. Porque, obviamente, como há bocadinho eu dizia, ainda são as mães que têm a principal responsabilidade nas tarefas familiares e é, portanto, dirigidas para uma repartição das tarefas e para no seio familiar, mas também para um apoio especial às mães, porque sabemos que são mulheres aquelas que estão a ser mais afetadas também até pelas medidas de confinamento. Não só por terem pedido layoff para ficarem em teletrabalho e ao mesmo tempo a cuidar das crianças que não podem ir à escola, como até pelo impacto até psicológico de todas estas medidas. Espero que, quer do ponto de vista dos responsáveis da Segurança Social, quer em todos os outros setores que são transversais, na saúde, na educação, haja devida atenção ao impacto da crise nas mulheres jovens, nas mulheres que estão a fazer família ou em perspectiva de fazer família e naturalmente, numa visão harmoniosa que passa pela repartição de tarefas. Ainda recentes dados mostravam que nos últimos anos, em violação de toda a legislação existente, havia mais de 1.700 mulheres grávidas que tinham sido despedidas por estarem grávidas. E boa parte dos homens despedidos era por estarem a exercer a licença de parentalidade. Como é que se tolera que empresas neste país mostrem a total irresponsabilidade social ao fazer este tipo de discriminação contra cidadãos que estão a procurar ter filhos e a assumir as suas responsabilidades para com os seus filhos? Isto é intolerável e, do meu ponto de vista, as autoridades precisam de intervir para não permitir que situações dessas continuem a passar-se. Em violação da lei, de resto. Muito obrigado ao painel. Vamos agora, ainda temos algum tempo para aqui alguma pergunta na plateia. Creio que tínhamos, Pedro Morcela tinha uma questão para fazer à Ana Gomes. Então, boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar a todo o auditório e agradecer a vossa vinda aqui para mostrar interesse no apoio à doutora Ana Gomes. Queria também agradecer à doutora Ana Gomes, portanto, o convite que me formulou para ser o seu diretor de campanha no Distrito de Porto Alegre, o que muito agradeço e o que muito me orgulha. E muito me honra. E tudo farei para que seja um sucesso no Distrito de Porto Alegre e que as coisas, com certeza, que vão correr muito bem. Quero também agradecer a todo o painel, que na minha opinião esteve excelente, pôs questões, pôs perguntas importantes, e eu também queria pôr uma pergunta também muito, muito simples. A mim o que me preocupa muito é o interior do país. Todo o interior do país, não só o Alentejo, como Trás-os-Montes, as Beiras, e gostava de saber, a doutora Ana Gomes eleita como Presidente da República, que ajuda é que poderia dar ao interior do país? Meu caro Pedro, muito obrigada por essa pergunta. Eu tive a sorte de ainda há 15 dias estar noutra zona, não muito longe daqui, na Raia, em Monfortinho, num debate que lá foi organizado com a participação da Ministra Ana Brunhosa, da Coesão Territorial, e com a participação da nossa Comissária Elisa Ferreira, que é uma mulher de armas, uma mulher com muito conhecimento do terreno, do trabalho que teve designadamente não só como ministra, mas como responsável, de resto, a certa altura, até pela aplicação de fundos europeus, cá em Portugal, quando foi ministra do Planeamento, mas também ao nível das CCDRs, da CCDR Norte, pela recuperação de determinadas zonas do país, como foi o Val do Ave, e que tem bem a noção da importância da coesão territorial e da articulação da coesão territorial com a coesão social e económica do país.
E aprendi muito, havia outros especialistas de lá da zona, da Beira Baixa, mas também até do Algarve, em que se falou, por exemplo, não só das sinergias que iam ser mais do que nunca possibilitadas com os fundos europeus e com os programas de resto estão na alçada da competência da comissária Elisa Ferreira, para o desenvolvimento regional e para a coesão territorial, que podem potenciar polos de atração de população e desenvolvimento económico na zona da raia do país, tornando-a, de facto, combatendo essa noção da interioridade e potenciando as sinergias ao nível transfronteiriço que podem criar-se ao longo de toda a raia do nosso país. Desde a área da agricultura, onde ainda há pouco, pela conversa que fui tendo com algumas pessoas daqui de Canto Maior, houve muitos erros e continuam a existir muitos erros estratégicos que põem em causa os recursos, designadamente aquíferos do país. Todos sabem dos problemas da água, que é um problema que não é só nacional. O problema da água tem a ver também com o impacto das alterações climáticas, mas mais do que nunca as guerras do petróleo do passado se calhar vão no futuro a ser guerras pela água e, portanto, preservar os recursos naturais nessa matéria é fundamental e não desperdiçá-los, como está a acontecer com alguma da cultura intensiva do olival aqui no Alentejo, que de resto não é sequer explorado por nacionais, é explorado por cidadãos estrangeiros, sem grandes vantagens, nem ao nível do emprego, e com grandes efeitos predatórios para os recursos aquíferos e outros no país. Esta é uma área que exige uma reformulação completa da política e, pelo contrário, o que é preciso é potenciar as atividades agrícolas que não só preservem os recursos aquíferos, como, efetivamente, se insiram em cadeias de valor industriais, agroindustriais, que sirvam os interesses das populações dos dois países. A área industrial, a área da cultura e dos saberes. Por exemplo, é de facto lamentável que um país que tem a forte identidade que o nosso tem, com orgulho digo, não invista na sua cultura e nos seus criativos e a cultura popular, de grupos como os que a Wanda dirige, mas é a cultura nas suas diferentes formas, mais ou menos eruditas. E estamos hoje, em plena pandemia, a ver que das pessoas que foram mais deixadas para trás foram os agentes culturais, os atores, os artistas, como se eles não tivessem uma intervenção económica e social e cultural decisiva para todos nós e indispensável para a nossa afirmação como país e como sociedade. A área cultural tem imenso potencial. Por exemplo, ali na zona da Beira Baixa estão a fazer desenvolvimento de culturas com base nos saberes tradicionais, de culturas, por exemplo, agrícolas, mas também de produtos agroindustriais, com base nos saberes tradicionais. Isso também é uma forma de cultura. E a promovê-lo. Tivemos, por exemplo, em Estrasburgo, há 2 ou 3 anos, a participação da zona de Monsanto na Feira de Natal de Estrasburgo. Não queiram saber o tremendo sucesso que aquilo foi. E se calhar ninguém daria nada pela intervenção de uma pequena localidade, com as adufeiras lá de Monsanto e com meia dúzia de empresas locais que fizeram um sucesso tremendo. Só ao nível de vendas, acho que fizeram tanto como eles fazem naqueles 15 dias da feira, como faziam no ano inteiro. Só para vos dar uma medida do sucesso que aquilo foi, para além do sucesso em termos de imagem do país, de projeção do país. Portanto, há imensas atividades que podem ser desenvolvidas com articulação transfronteiriça, com mobilização dos recursos locais, com apelativas para virem mais pessoas estabelecerem-se na zona, para desenvolverem competências. Hoje, graças ao digital,
faz teletrabalho em Campo Maior, como em Monsanto, como em Lisboa. Há, portanto, um potencial extraordinário que devemos retirar das novas tecnologias para desenvolver todos os outros setores que têm que criar valor acrescentado para as populações, dar emprego, dar oportunidades aos jovens e condições de vida mais dignas a todos os que lá vivem. Portanto, do meu ponto de vista, Campo Maior, de resto, é um extraordinário exemplo. Aqui temos uma terra que deve tanto ao Comendador Nabeiro, um homem de visão extraordinária, de amor à sua terra, que aqui fez o centro da Indústrias Delta, que aqui está pujante, que nem precisa de layoffs, ainda me foi dito, aqui está a assumir as suas responsabilidades, que sempre soube assumir as suas responsabilidades sociais, não só na terra, como noutras partes do mundo. Eu vi o trabalho extraordinário que ele fez em Timor, também, a criar escolas em Timor, ao mesmo tempo que ia desenvolvendo a indústria do café, recuperando a indústria do café em Timor. É a demonstração de que, quando há visão, quando há empenho, quando há capacidade de mobilizar gente consigo, pois pode-se fazer uma grande diferença. E Campo Maior sabe o que deve ao Comendador Nabeiro. É um exemplo extraordinário para o país. Num país onde o tecido industrial é constituído por pequenas e médias empresas, mais do que nunca, é fundamental ter políticas que apoiem as pequenas e médias empresas. Não é só as famílias, é as pequenas e médias empresas. Nós temos, a maior parte das políticas são contra as pequenas e médias empresas, são a favor das grandes empresas. Ainda agora vimos que havia aí 400 milhões que tinham dado, 400 milhões, não é? Que foram dados à Brisa, a propósito de compensação Covid. O que é isto? A Brisa já não ganha imenso dinheiro? Isto é perfeitamente inaceitável. O que faz sentido são medidas como estas que se anunciam no Orçamento de Estado, ainda hoje ouvi, de, por exemplo, proibir, eu tinha já várias vezes dito, era preciso proibir o layoff, os despedimentos nas empresas que recebiam apoios de layoff. Felizmente que, pelos vistos, no Orçamento de Estado até vai ser consagrada uma medida que é mais alargada, que é proibir os despedimentos em todas as empresas que tenham lucros. Se isto se confirma, eu aplaudo. Porque acho que faz sentido este tipo de medidas. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter medidas que apoiem as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas, aqui em Portugal, como em toda a Europa, segundo dados da Comissão Europeia, pagam, em média, mais 30% de impostos do que as grandes empresas multinacionais. Inaceitável. A reforma da fiscalidade é uma obrigação, é uma prioridade. E é uma questão que não se resolve só a nível nacional, mas há muito que se pode fazer a nível nacional. E o nível nacional tem que combater para o plano europeu a exigir reformas no plano europeu, porque não podemos continuar na selva fiscal que hoje temos na Europa, em que há dumping fiscal, em que os países fazem concorrência com os outros e que desvirtua completamente o mercado interno. Quais regras de concorrência no mercado interno se as empresas de um país fazem dumping fiscal em relação às do outro? Se, por exemplo, na Irlanda, que é suposta ter um IRC de 12,5%, nem sequer esses 12,5% aplicam às grandes multinacionais do tipo da Google, Apple, Facebook e Amazon. Nós sabemos quanto é que a Google e a Apple e a Facebook e a Amazon pagam de impostos no nosso país? Não. Se calhar não pagam nada, como não pagam na Irlanda, como não pagavam na Irlanda. E os pequenos e médios empresários do Sr. Manel ali da tabacaria da esquina, não que não pagam impostos. E não têm offshores para onde fugir. Portanto, nós temos absolutamente a questão da fiscalidade, é uma questão vital da democracia e da justiça social e para dar meios e recursos àqueles que precisam de ser apoiados e não quem já anda há muito tempo a sonegar recursos que deviam ser todos. Mais do que nunca, hoje é intolerável, neste contexto de crise, de pandemia, em que vemos que se vai agravar, tivemos 100 mil desempregados em 4 meses à conta da pandemia. Se calhar vamos chegar ao fim do ano com outro tanto, em que o Estado vai ser chamado a pagar subsídios de emprego e outros, para dar condições de vida a essas pessoas que perderam o emprego. Quando temos tantas necessidades, gente a ter fome, o Estado vai precisar de recursos. O Estado vai precisar que paguem impostos. E não vão ser aqueles que pagam os impostos que vão ter que pagar mais. Vão ser aqueles que não pagam impostos hoje que têm que pagar.
E, portanto, a questão da reforma da fiscalidade é uma prioridade, é uma outra prioridade em que o Presidente da República, por isso, simplesmente não pode andar de olhos fechados. Muito obrigado. Cumprindo quase à letra aqui ou ao número o nosso horário, eu sugeriria que fizesse, se quisesse, alguma intervenção final, alguma declaração, porque já não haverá mais tempo para questões. Quero, antes de mais, agradecer ao moderador, Dr. Filipe Santos Romão, por ter sido tão gentil vir aqui. É um prazer vir aqui a Campo Maior, ainda por cima num dia tão bonito como este em que nos receberam. E agradecer ao Pedro Morcela, Presidente Pedro Morcela, e a todos os participantes. Não sei se há mais alguma pergunta. Se não for aqui, lá fora poderei, para quem quiser colocar mais ainda alguma questão. Quero dizer-vos que estas conversas, para mim, são realmente muito importantes, e agradeço a todos vocês deste painel que me colocaram questões que vos preocupam, porque, para mim, esta campanha é uma aprendizagem, é ouvir as pessoas. Estas conversas são também uma oportunidade de perceber o que é aquilo que identificam como principais problemas para cada um de vós e sem dúvida que vou daqui de Campo Maior com uma melhor percepção do que são os desafios que quem valentemente aqui persiste em viver enfrenta, de quais são as áreas onde deveríamos ter políticas para resolver problemas e da importância da vossa participação, porque o país é de todos nós, o país faz-se com todos nós e nós queremos unir e queremos que todos participem porque todos concorremos para definir aquilo que interessa ao nosso país. Por isso, muito obrigada. E acho que hoje vou ter companhia. Eu gosto de terminar Muito obrigada, é lindíssimo. Obrigada. Lindíssimo. Eu gosto de terminar estas conversas com uma coisa que é simbólica e que é importante de nós nos sentirmos parte desse país. Por isso vamos cantar o hino nacional e eu sei que hoje vou ter ajuda, por favor. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ao pátria sente-se a voz dos teus egrégios avós, que há de guiar-te à vitória, às armas, sobre a terra, sobre o mar. Às armas, pela pátria lutar, contra os canhões marchar. Viva a República! Muito obrigada.